Rudy Gernreich foi um estilista de vanguarda nascido na Áustria. Nas décadas de 50 e 60, encontrou seu estilo para criar moda em sua discussão sobre o efeito das roupas andrógenas nos papéis de gênero. Rudy ficou mais conhecido como um famoso estilista de Los Angeles, mundialmente famoso por seu monokini, um maiô feminino de topless, e suas malhas dos anos 60. Quer saber a história completa do estilista Rudy Gernreich? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer! O meu nome é José, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de tudo, já deixa seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se já conheciam a história deles, a história do monokini. Vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês acompanharem, tem uma novidade muito grande lá no Instagram, então se vocês querem saber, corre lá. Mas mais pra frente eu posto esse vídeo e agora bora pro vídeo de hoje. O Rudy nasceu no dia 8 de agosto de 1922, na Áustria, e ele veio de uma família judia, de sociais-democratas, então eles eram ligados à política também. Eles tinham patrimônios também na Áustria, e seu tio e sua tia tinham uma loja de tecidos e de roupas, onde o Rudy passava sua boa parte da infância, e lá ele aprendeu sobre tecido, um pouco de corte e costura, então ele foi encontrando esse amor por fazer roupa, por moda, desde criança, quando ele ajudava a tia e o tio dele nessa loja de tecidos. E como vocês sabem, em 1933, a Áustria se juntou com a Alemanha nazista e a Áustria se afiliou com a Alemanha, então a Áustria virou um país muito pesado e com vários problemas, principalmente com os grupos minoritários e principalmente com os judeus. O Rudy e a família dele eram de família judia, então eles sofreram muito e, consequentemente, o Rudy e a mãe fugiram para os Estados Unidos. Então aí que começa a história do Rudy nos Estados Unidos. Então o Rudy e a mãe foram para Los Angeles em 1938, eles ficaram ainda 5 anos na Áustria até eles conseguirem ir para Los Angeles. E só para vocês entenderem, o pai do Rudy já havia cometido suicídio em 1930, então foi só ele e a mãe para Los Angeles fugindo dos nazistas na Áustria. Em Los Angeles, o Rudy, depois de frequentar o Los Angeles City College e o Los Angeles Art Center, ingressou na Lester Horton Modern Dance Company como dançarino e também como designer. Então, desde esse momento em que o Rudy começou a ser dançarino e ao mesmo tempo designer dessas companhias de dança, ele já colocou o talento dele à mostra. Os figurinos das danças e das apresentações eram totalmente diferentes do que já havia tido na época. Ele fazia figurinos totalmente inovadores para apresentações de dança. Esses figurinos acentuavam o corpo, permitiam a liberdade de movimento de maneiras que conferem aos trajes e às silhuetas, elementos escultórios do dançarino. E vocês vão perceber que o Rudy, mesmo lançando muitas coisas depois, ele sempre continuou trabalhando como figurinista de peças e apresentações de dança, porque para ele era muito importante, era muito significativo e era uma coisa que ele começou a fazer e permaneceu fazendo por toda a sua trajetória como estilista. Por alguns anos, o Rudy começou a trabalhar na loja Adrian como estilista e ele lançou algumas mini coleções para a loja, então ele foi fazendo pequenos trabalhos e como naquela época ele seria um freelancer, como seria hoje. Então ele fez muitos trabalhos em diferentes lojas para conseguir ser reconhecido e trabalhar como estilista. No final da década de 40, então, o Rudy estava em Nova York trabalhando por algumas marcas e algumas lojas como estilista, e ele trabalhou com confecções e com lojas principais de Nova York e de Manhattan. Mas eventualmente ele quis voltar para Los Angeles, para Califórnia, onde ele tinha se estabilizado depois de ter fugido da Áustria. Por volta de 1950 ele desenvolveu uma coleção de roupas esportivas para Morris Nagel. Harry Carnegie contratou o Rudy por alguns meses, durante os quais ele lhe forneceu esboços de design. E também em 1950 o Rudy acabou conhecendo o Harry Ray. O Harry Ray, ele era um político comunista da Califórnia e ele também era um ativista sindicalista. E os dois, eles fundaram a secreta Mattachine Society, uma das primeiras organizações a lutar pelos direitos da comunidade LGBT. Então o Rudy sempre buscou ser ativista nos direitos da comunidade LGBT. Vocês sabem que na década de 50 e 60
era extremamente diferente de como nós vivemos hoje. A comunidade LGBT vivia escondida, à margem da sociedade, uma comunidade realmente excluída, e eram todos perseguidos pela polícia, pelos tradicionalistas, e o Rudy, ele fundou, junto com o Harry Ray, essa entidade para lutar pelos direitos da comunidade LGBT. Em 1952, o Rudy começou a trabalhar na Walter Bass, uma loja também, e lá ele ficou bastante conhecido, foi um enorme sucesso as coleções que ele criou para essa loja. Então aí o Rudy começou a ganhar reconhecimento de diferentes pessoas. A recém-fundada boutique de Beverly Hills, Jack's, bem como lojas de departamentos como Lord & Taylor em Nova York e Joseph Magnin em São Francisco, vendiam roupas esportivas do estilista. O Rudy também começou a desenvolver vestidos tubinhos de jersey e meias estampadas de nylon e materiais sintéticos. Então ele foi um dos primeiros designers a utilizar os materiais sintéticos que foram criados principalmente na década de 60, 70 e 80. Então o Rudy gostava de experimentar materiais novos, materiais não tradicionais. Ele brincava muito com a silhueta do corpo humano. Ele tinha uma visão totalmente diferente dos designers que faziam sucesso na época. E como vocês já vão ver, ele também tinha essa questão de fazer roupas sem gênero, e que na época nem existia essa palavra sem gênero, mas ele não gostava muito de diferenciar as criações dele, se era para mulheres, se eram para homens. Em 1954, ele conheceu Oreste Puccioni, o futuro presidente do departamento francês da Universidade da Califórnia, e iniciou um relacionamento que duraria até a morte do estilista em 1985. E finalmente em 1960 ele lança sua marca, a marca se chamava Rude Garnerate Incorporated. Então finalmente o Rude, depois de tantos anos trabalhando para outras marcas, conseguiu lançar a dele, e vocês já vão ver que vai ser um enorme sucesso, porque vai ter uma peça que vai se transformar na grande história do Rude, e é uma peça icônica que muitos de vocês devem conhecer. Então, como eu falei pra vocês, o Rudy ele não gostava muito da moda como ela vinha sendo feita na época. Ele não gostava daquela moda tradicional. Ele quebrou muitos tabus na criação de roupas que ele gostava e que criava e colocava pro mundo. Ele tirou os arames das roupas e das peças íntimas das mulheres e dos homens. Era uma coisa que existia e existe até hoje, mas na época praticamente todas as peças íntimas vinham com arames e materiais muito estruturados. Ele realmente quis tirar isso das peças. Ele foi o criador das tongs, que são aquelas roupas íntimas bem justinha, bem cavadona. E ele quis quebrar sempre com esses estereótipos, esses arquétipos tradicionalistas de como a moda vinha sendo feita na década de 60. Os mini vestidos do estilista levantavam as bainhas e seus maiôs permitiam um look mais natural e sem gênero. E muitos anos antes da Calvin Klein, ele já havia criado peças íntimas que seriam para homens, introduzido no guarda-roupa feminino. Hoje a gente já vê uma libertação maior em relação a isso, mas imaginem na década de 60. Então o Rudy lançou isso muito antes do que a Calvin Klein. Ele também foi o criador das calcinhas fio dental, e ele sempre lutou muito pela inclusão de novos corpos na moda e nas criações dele. Então hoje a gente vê muito o body positive, esse termo tão importante para a moda de hoje. Naquela época, em 60, o Rudy já estava tentando colocar isso no trabalho e nas criações dele, mas os tradicionalistas da moda, os tradicionalistas da época sempre repudiavam o trabalho do Rudy, tanto é que a gente não consegue ver muitos trabalhos e falarem muito sobre o Rudy, porque naquela época ele foi muito à frente do tempo dele. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês da peça mais icônica que o Rudy criou, que foi o monokini. O monokini foi criado bem naquela época onde os anos 50, daquelas pessoas tradicionalistas, todas certinhas, estavam deixando de lado, e estava entrando uma onda da década de 60 da livre expressão e de tudo que a gente vê posteriormente nos anos 70. As experiências do próprio Rudy com os desnudamentos culminaram no traje de banho topless rompedor de tabus. E como eu já mencionei para vocês, ele procurou promulgar a ideia de roupa sem gênero e derrubar as barreiras sexuais e de gênero na sociedade da época.
O Monokini, então, foi criado em 1962 e as primeiras vendas do Monokini aconteceram só em 1964 e o Monokini foi criado para que tanto homens quanto mulheres pudessem usar. Embora moderno em sua exposição dos seios, o traje de banho parece curiosamente antiquado no corte das pernas e na cintura alta. Sem exatamente visar a prática da natação, ele foi tecido de lã permeável. O conjunto preto estende-se por meio do diafragma até o alto da coxa, com uma costura na parte central dianteira. O Monokini acabou recebendo avaliações muito diferentes uma das outras em relação à estética do Monokini. Muitos fiéis católicos se negavam, achavam aquilo um absurdo alguém ter criado aquilo. Tanto que o Papa chegou a falar sobre isso da época. O Papa Paulo VI proibiu os católicos de usar o Monokini. E apesar da reação, os consumidores adquiriram a peça em números recordes. E ao final da temporada de verão daquele ano, o Rude vendeu mais de 3 mil trajes de banho e ganhou um bom lucro com a peça. Inclusive, muitos anos depois, no nosso tempo, nos nossos anos, foi feita uma exibição das peças do Rude. E nessa exibição, a imprensa dessa exibição fez um comunicado sobre o trabalho do Rude. Seu corpo de trabalho mostra como ele concedeu a moda como uma força libertadora, uma plataforma para um design inovador que desafiou as noções convencionais de beleza, identidade e gênero. Em 1968, o Rude infelizmente fecha sua marca. Ele ficou poucos anos criando para sua própria marca e eu sinto muito que é por conta de ele estar na década de 60 fazendo o trabalho que ele estava fazendo. E o trabalho dele era incrível, mas as pessoas não aceitavam o trabalho dele. Mas o Rude continuou trabalhando como estilista, freelancer para outras marcas, outras companhias de dança. Ele fez muitos filmes, figurinos de filmes. Em 1971, apresenta uma coleção militar irônica, peças de malha em cores uniformes, bolsos montados e modelos armados com revólver. Antes de ele fechar a marca em 1960, ele criou os figurinos para as produções cinematográficas e o guarda-roupa de Eva Marie Saint no filme de Otto Preminger, Êxodos. Em 1970, ele desenhou dress codes da nova década para a edição de janeiro da revista Life. Em 1972, Rude desenvolveu um perfume que vinha em um frasco em forma de corpo de laboratório químico. O estilista nunca pensou em sua atividade como designer limitada apenas à moda. As roupas eram uma expressão possível de um estilo de vida livremente escolhido por ele. E o Rude continuou trabalhando nessas questões de performance sem gênero, de roupa sem gênero. Então ele chegou até a fazer em 1970 uma produção de moda na qual ele ia fotografar. E a ideia dele era utilizar duas pessoas, um do sexo feminino e um do sexo masculino, e que ambos não tivessem nenhum pelo, nenhuma barba, nenhum cabelo, que os dois estivessem realmente pelados de pelos e cabelos e que eles estivessem usando as mesmas peças criadas pelo Rude, para ele fazer esse jogo de duas pessoas de corpo sem gênero, de realmente expor o trabalho dele sem que tenha uma visão feminina ou masculina. Na concepção de seu estilo a gênero, o Rude escolheu roupas abstratas, não românticas e democráticas que deveriam estar disponíveis para todos. Nas palavras do estilista, uma espécie de uniforme anônimo de um elenco revolucionário indefinido. E em 1972 ele até chegou a fazer uma entrevista para o Los Angeles Times e ele menciona que para ele naquela época o design estava mais parecendo uma edição de coisas do que criação. E na minha percepção pessoal, a gente vê isso muito hoje. Eu acredito muito que as criações dos estilistas, as criações de produção de moda estão muito mais na edição das peças de roupa, na edição dos looks, do que na própria criação de novas silhuetas, novas formas. Mas enfim, cada um tem sua opinião. E o Rude tinha essa opinião em 1972, o que é mais bizarro assim de pensar. Durante o curso da sua carreira, o estilista utilizou vários estilos, recorrendo a padrões separatistas austeros para calças casuais, retrabalhando o corte simples de um vestido sem mangas, temporada após temporada com novos materiais e combinações de cores, introduzindo materiais industriais como vinil ou trajes históricos para maior flexibilidade social. Então o Rude, ele preferia fazer com que as peças dele se tornassem muito funcionais, que tivesse uma enorme gama de materiais diferentes, uma variedade de cores, mas que a peça de roupa que ficaria no guarda-roupa da cliente não ficasse ali só
por bonita ou por estética ou porque ela tinha aquela roupa importante, mas realmente ele criava peças de roupa que fossem funcionais para o dia a dia das pessoas. Então isso era uma coisa muito diferente para a época, porque nós podemos ver estilistas que faziam sucesso na época e que faziam peças absolutamente exuberantes, feito à mão, diferentes em termos de silhueta e forma do que a gente vê hoje, e o Rude ele preferia focar no utilitário, na peça acessível e na peça que fosse possível de ser vestida no dia a dia das pessoas. E as revistas de moda da época, elas meio que negaram o trabalho do Rude por muito tempo, inclusive por boa parte onde o Rude estava trabalhando com suas criações, as revistas de moda não davam importância para o trabalho dele. Hoje a indústria da moda enxerga o potencial de criação que ele tinha, mas as revistas de moda não davam atenção para aquilo na época, justamente por ele querer quebrar tabus, querer mostrar coisas diferentes que as pessoas não estavam habituadas a ver, que uma revista de moda nunca iria colocar aquilo que ele estava criando na capa de uma revista, no recheio da revista. Então as revistas de moda da época nunca deram uma chance realmente que o Rude merecia. Ele utilizou o sucesso e a fama concedidos por suas primeiras coleções na década de 50 para apresentar seus novos conceitos estéticos sobre a teoria das roupas contemporâneas e futuristas aos olhos do público. Então, para ele, a arte e a moda estavam sempre envolvidas juntas, era muito importante essas duas áreas na vida dele, na criação dele, e muito de ele ter conseguido entrar nessa atmosfera da moda, nesse circuito da moda em 50 e 60, foi muito porque ele quis quebrar com essas barreiras e utilizar da criação dele, da moda dele, para quebrar tradicionalismos sociais da época, principalmente. Fugindo um pouco da moda, realmente ele quis trabalhar com novos significados para a vida social e humana da década de 60. O Rude, infelizmente, faleceu no dia 21 de abril de 1985, aos 62 anos, em Los Angeles, na Califórnia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links para vocês. O primeiro link é uma entrevista que eu encontrei de uma das musas do Rude, inclusive é a mulher que foi fotografada com monokini, então é muito interessante vocês olharem a entrevista dela falando sobre o Rude e sobre a relação dos dois. E eu também vou deixar um link do Met, do Museu de Arte e Vestuário de Nova York, para vocês darem uma olhada, o Met Museum. Lá vocês vão encontrar várias peças criadas pelo Rude que estão expostas no museu. E eu também fiz um vídeo semana passada sobre o Met Gala, que vai acontecer dia 13 de setembro. Eu vou deixar aqui nos cards passando para vocês darem uma olhada. E é assim que eu encerro esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei ter feito ele, foi um vídeo leve de ter feito. Deixa aqui seu like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história dele, o que vocês acharam do monokini, se vocês não conheciam ainda. Se inscrevam no canal, que é muito importante, acompanhem minhas redes sociais que eu vou deixar aqui, e até a nossa próxima quarta efêmera.